E saiu os confrontos da Copa do Brasil 2024, terceira fase. Foram escolhidos no sorteio que teve na sede da CBF, no Rio de Janeiro. E vamos falar os 16 confrontos, as 32 equipes ainda que permanecem na Copa do Brasil. Eu vou tentar também falar dos confrontos e também os meus palpites, né? Vou tentar não fugir muito do coloquial, né? Sem grandes surpresas, a não ser que eu queira puxar um pouco o clubismo, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, mas prometo não fazer nada mas muito fora do comum. Mas então vamos lá, né? O primeiro confronto é São Paulo, né? São Paulo Futebol Clube e o Águia de Marabá. Sim, que é lá do Pará, né? Da cidade de Marabá. E provavelmente o São Paulo passa, sim, por mais que o São Paulo não viva um bom momento, né? Um momento de turbulência, com momentaneamente o técnico Carpini pressionado, né? Lembrando, esse vídeo aqui é gravado antes da partida Flamengo e São Paulo, né? Dependendo do resultado, perdendo, acho que com certeza o Carpini cai. Empatando ou até ganhando, eu não me surpreendo se caísse também, que já está vinculado em todos os meios de imprensa, que Carpini já está cumprindo aquele aviso prévio. Então, isso que está deixando ele muito descontente, porque ele está trabalhando sabendo que, por mais que os jogadores abracem ele está com os dias contados. Mas só que Copa do Brasil, nesse confronto, o São Paulo pega o Águia de Marabá. E o São Paulo não pode achar que é muito fácil, porque o Águia, lá do Pará, veio numa crescente, mas não é páreo pro São Paulo. Então acredito que o São Paulo elimina o Águia do Marabá, na minha opinião, né? Eu vou ter uma listagem pequenininha, breve, falando da crescente, a forma que veio de forma exponencial do time do Águia, que se por acaso vier eliminar o São Paulo, é jogo de ida e de volta, lembrando que o São Paulo decide a sua vaga no Morumbi. A primeira partida vai ser no Pará. Eu acho que dificilmente a partida será em Marabá, provavelmente deve ser no Olímpico Mangueirão, né? Até no caso para poder pegar mais público, o Águia conquistar uma renda maior. Acredito que não seria, eu acho, na cidade de Marabá. Eu acredito que vai ser na capital, Belém, se não tiver nada tão diferente. Então acredito que o São Paulo elimina o Águia, mas o Águia não é uma equipe bobinha. Se for pegar os feitos recentes do Águia eliminou o Goiás em 2023 em Copa do Brasil. Em 2024 eliminou o Coritiba. Então o Coritiba, por mais que esteja mal das pernas atualmente, fica meio ioiô, Série A, Série B, Série B, Série A, mas o Águia de Marabá eliminou ele. Foi campeão paraense no ano passado, em 2023, e foi eliminado na semifinal do Paraense desse ano. O Campeonato Paraense, acho que todo mundo que entende futebol sabe que é sempre comandado ou por hora Remo, por hora Paysandu. Então, você ser campeão num ano e no outro ser eliminado só numa semifinal é um feito muito grande. Mas pro São Paulo, acredito que o São Paulo se classifica, né? Com ou sem sustos, não sei desse tipo de São Paulo o que pode se esperar, mas eu acredito que o São Paulo sim, São Paulo se classifica e elimina a tal da zebra paraense. Próximo confronto de outro grande paulista também, Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. Sim, o Palmeiras, atual campeão paulista, tricampeão paulista, bicampeão brasileiro, está na Série A e está na Série B também, então tem todos esses títulos recentes, vem com um currículo muito bem, até invejável, e o Botafogo vem se solidificando, foi eliminado na primeira fase do Paulista, mas está numa Série B, e alguns anos sequentes em Série B, já foi campeão de Série C, mas isso aqui eu acho que, e a decisão, o primeiro jogo vai ser mando do Palmeiras, pode ser que seja em Barueri, a decisão será no estádio Santa Cruz, na cidade de Ribeirão Preto, mas mesmo assim, mesmo decidindo no interior paulista, o Palmeiras se classifica. Acredito que não teremos surpresas,
o Palmeiras, por tudo isso que eu falei, tricampeão paulista, um Botafogo de Ribeirão eliminado em primeira fase, Palmeiras em Série A, Botafogo de Ribeirão na Série B, Palmeiras está em Libertadores, com voos maiores, pensando em coisas maiores, então eu acredito que passa. Em 2 jogos, então, eu não consigo pensar nada de diferente. Tem o meu clubismo, é óbvio, a minha torcida, além do que o clubismo tem a torcida, mas é o palpite minimamente racional, então, tentando fugir lá de algo fora do normal, eu acredito que o Palmeiras passe, até mesmo sem susto, contra a Pantera, o Botafogo de Ribeirão Preto. Outro confronto é o Corinthians. O Corinthians Paulista contra o América de Natal, de Rio Grande do Norte. O Corinthians que conseguiu a proeza de ser eliminado do mata-mata do Paulistão, e está na Sul-Americana. E se o Corinthians está na Sul-Americana, é porque não conseguiu vaga na Libertadores. Com aquelas 1 bilhão, 1 trilhão de vagas disponíveis para pegar até uma pré, o Corinthians conseguiu a proeza de não pegar nem vaga para Libertadores. De não classificar nem para o mata-mata do Campeonato Paulista. E isso com a América do Rio Grande do Norte. A América do Rio Grande do Norte, para poder, que está na Série D, né? Para poder pegar o Corinthians, eliminou o Costa Rica, o clube Costa Rica do Mato Grosso do Sul, ganhou por 2-1, e também depois, isso em jogo único, né? Depois jogando em casa, na segunda fase, né? Uma fase anterior a essa, que estamos na terceira, venceu do São Luís de Ijuí, do interior do Rio Grande do Sul, por 3-2. Mas mesmo assim, eu acho que o Corinthians passa. Lembrando, o Corinthians vai decidir a sua vaga em Itaquera. Vai jogar primeiro lá na Arena das Dunas, em Natal. E a volta em Itaquera. Acho que o Corinthians passa. Não tão acreditando no Corinthians, mas na fragilidade do time do América. Lembrando, o Corinthians, pior que esteja, é um time de Série A contra um time de Série D. Então eu acredito que o Corinthians passa, por mais que eu torça contra, por eu ser palmeirense, mas o Corinthians, sim, o Corinthians passa, tem que ser sem sustos, mas o susto ou não susto vai depender do Corinthians, mas ao meu ver, Corinthians passa e elimina o América de Natal. Outro confronto é Botafogo do Rio de Janeiro e Vitória da Bahia, né? O Vitória de Salvador, ambos estão na Série A, né? Isso dá um equilíbrio. O Vitória que foi campeão da Série B, por isso está na Série A e já entrou direto nessa fase da Copa do Brasil. O Botafogo também já entra nessa fase, não disputou as fases anteriores, porque está na Libertadores, veio da pré, passou por 2 fases de pré-Libertadores, eliminou acho que o Aurora da Bolívia, depois eliminou o Red Bull Bragantino, agora está na fase de grupos. Tá mal, mas está lá, na Libertadores. Por exemplo, falando agora do Corinthians, o Corinthians não está. Um Botafogo daquele jeito, mas está por enquanto em Libertadores, né? Ambos de Série A, mas eu acredito que nem a decisão será no Barradão. Primeira partida será no Newton Santos, né? No Rio de Janeiro. E a volta será, né, no Barradão. Eu acredito que o Vitória sim passa. Pelo que eu vi, o Vitória o que produziu contra o Palmeiras recentemente, né? E a oscilação até emocional, mais do que futebolística, emocional do próprio Botafogo. Então acho que por causa dessas oscilações do Botafogo, essa inconstância do que é Botafogo, não sei se vai estar muito importante também como é que o Botafogo vai estar na Libertadores. Eu acho que o Vitória passa, né? Um foco maior em se permanecer e na Série A do Brasileirão, que é um campeonato longo, vamos até dezembro, mas eu acho que o Vitória, pode-se dizer que é uma surpresa? Sim, né? Então o campeão que está na Série B, o Botafogo, está na Série A já. Então o Botafogo que é SAF, tá tentando se ajeitar ainda com o John Textor, né? Por mais que tenha mais polêmicas fora de campo do que em campo, né? Porque o time não anda, não flui, mas eu acho que dá vitória. Vitória é campeão baiano e o Botafogo, que não foi pro mata-mata do Carioca, né? Conseguiu essa proeza, nem pra semifinais não foi. Por mais que fosse uma semifinal e perdesse pra um Flamengo, pra um Vasco, para um Fluminense, nem isso não foi. Foi disputar a Copa Rio, aí ganha a Copa Rio, que é com os times pequenininhos, aí fica aquele troféu amargo. Mas
Conseguiu, tal qual o Corinthians, fora de fase eliminatórias do Paulista, o Botafogo também. Então eu acho que o Vitória passa e o Vitória passa e o Botafogo cai fora, minha opinião. Outro confronto envolvendo equipe do Rio de Janeiro, equipe carioca, Fluminense e Sampaio Corrêa do Maranhão. Fluminense, que está na Libertadores, é uma equipe de Série A, atual campeão da Libertadores, por isso que está nessa Libertadores, só que foi eliminado na semifinal do Carioca, né? O Fluminense está tentando se encontrar após o título de Libertadores, foi pro Mundial, tomou uma surra do City, mas isso aqui é um retrato de uma equipe do Fernando Diniz. Você pode ganhar de 3, 4-0, mas você pode perder 1, 2, 3 ou 4-0. É aquela equipe intensa. Pra mim, eu não gosto das equipes treinadas por Fernando Diniz por causa disso. Eu não gostaria de ter um time que eu torço, que nem um Palmeiras, que fosse aquela intensidade. Não tem equilíbrio. Eu gosto de equipes equilibradas. Não trocação direto. Até tem tipo de jogo que é gostoso de ver isso aí. Essa briga incessante pelo ataque. Mas um pouco de calma, um pouco de resiliência, um pouco de entendimento da partida. Nem toda partida você precisa correr, Fluminense. E o Fluminense passa por isso. E o Sampaio Corrêa é uma equipe de Série C. Fluminense de Série A. E foi pra... Quer dizer, e está na final do Campeonato Maranhense. Se eu não me engano, vai disputar os jogos finais. Será contra o Maranhão. Não contra o seu grande rival, que é o Motoclube, mas vai disputar com o Maranhão. Provavelmente será campeão maranhense, sim. Então, mas nesse confronto que interessa, passa Fluminense, né? Com todas essas oscilações, com toda a loucura que é ser treinado por Fernando Diniz, passa Fluminense. Outro confronto de equipe carioca, Vasco da Gama e Fortaleza. Eu acho que um dos confrontos mais equilibrados, mas um pouco tendenciando para a equipe nordestina, para a equipe cearense do Fortaleza. O Vasco, que foi eliminado na semifinal do Carioca, é uma equipe de Série A, né? E, por sua vez, o Fortaleza está numa Sul-Americana, está bem, é uma equipe de Série A e foi vice-campeão estadual. Perdeu a final para o seu maior rival, pro vozão, pro Ceará. Mas nisso tudo, sabendo quem é o Vasco, sabendo quem é o Fortaleza, na minha opinião, eu acho que dá Fortaleza. Eu acho, e ainda mais, mesmo que a decisão seja em São Januário. Então, a primeira partida no Castelão, a segunda em São Januário, eu acho que mesmo assim o Fortaleza vai aprontar contra o Vasco. Vasco, que para poder chegar para pegar o Fortaleza, o que o Vasco fez? Passou pelo Marcílio Dias de Santa Catarina por 3-1. O Vasco foi lá e ganhou de 3-1. Aí, em São Januário, na segunda rodada, em partida única, empatou em 3-3 com o Água Santa e foi para os pênaltis. Ganhou de 4-1, né? Então, eu pensava que o Água Santa ia eliminar o Vasco, que estava em momento melhor o Água Santa, mas não foi o bastante a equipe do ABC Paulista, mas o Vasco passou. Então, mas nesse confronto eu acho que o Fortaleza apronta, mesmo decidindo a segunda partida em São Januário, no Rio de Janeiro, da Fortaleza. Outro confronto envolvendo a equipe carioca é o Flamengo. O Flamengo que vai enfrentar o Amazonas. Sim, o Amazonas, né? Equipe recente, né? Debutando em campeonatos ainda. Equipe bastante jovem, né? Fundada recentemente. E a decisão desse confronto será na Arena Amazônia, né? Vai ser na cidade de Manaus. Então, o Flamengo joga no Maracanã e a primeira partida e a segunda decide lá. Mas mesmo assim, eu acho que vai dar Flamengo. Não tem como dizer, porque o Flamengo é uma equipe de Série A disputando Libertadores, né? E é o atual campeão carioca. Por outro lado, o Amazonas tá disputando uma Série B, vem naquele embalo. Foi um dos 4 que subiram da última Série C. Agora vai disputar esse ano a Série B. Isso é um fato grandiosíssimo para uma equipe do norte do Brasil, que é bastante isolado, não tem tanta divulgação. Quando você pensa em norte do Brasil, você pensa em equipes do Pará, Remo, Paysandu. Equipes do Amazonas você não pensa tanto assim, mas tá lá, tá com investimento, né? Tá com um patrocinador forte e tá lá, e tá por merecimento, mas eu acho que não passa do Flamengo. Mesmo o Amazonas sendo vice-campeão estadual, perdeu por Manaus, no clássico de outra equipe também, recente, também fundada, na final
do estadual do Amazonas, né? No Barezão, nem Rio Negro e nem São Raimundo fizeram-se presentes, né, que são equipes tradicionais. Foi Manaus e foi Amazonas. E o Amazonas perdeu o título para o seu novo rival. Para poder o Amazonas pegar o Flamengo, passou pela primeira e pela segunda fase para chegar nessa terceira. Pegou o Independente do Amapá e ganhou de 1-0. E depois o Amazonas foi até Maringá, no norte do Paraná, no sul do Brasil, né? No norte do Paraná, mas no sul do Brasil. Saiu da região norte, foi para a região sul do Brasil, no estado do Paraná. E também ganhou de 1-0. Agora se pleiteou ao quê? A enfrentar o Flamengo. Mas eu acho que para por aí também. Flamengo passa. Não precisa nem botar a equipe titular, acredito que passa. Outro confronto agora envolvendo as equipes de Santa Catarina e a equipe do Nordeste, uma equipe do estado da Bahia, Criciúma e Bahia. Ambas equipes de Série A. Falar do Bahia, vice-campeão estadual, perdeu o título. O Bahia, com a aposta do Grupo City, perdeu o título para o seu maior rival, por Vitória. Vitória foi campeão estadual, foi campeão de Série B e também está em Série A. Mas falando de Criciúma e Bahia, o Bahia está na Série A, vice-campeão estadual. E para poder pegar o Criciúma, na primeira fase passou pelo Motoclube do Maranhão, goleada 4-0. E na segunda partida, na segunda rodada, né, partida única, ganhou do Caxias, em Caxias do Sul. Após empatar 2-2 em tempo normal, vence nos pênaltis por 6-5 e elimina a equipe gaúcha na casa dos gaúchos, né? Na Serra Gaúcha, na cidade de Caxias do Sul. Mas Bahia e Criciúma, e o Criciúma, por sua vez, falar um pouco do Criciúma, também está na Série A, campeão catarinense, venceu do Brusque, a final. Para poder pegar o Bahia, na primeira fase, passou do Operário do Mato Grosso, o Operário da cidade de Vargem Grande, empatou em 0-0. Então, como tem melhor ranqueamento, o Criciúma passa, né? Era o visitante melhor ranqueado, passou. Foi para a segunda fase e pegou o Brasiliense. O jogo foi em Brasília, ficou 1-1. Nos pênaltis, 3-1 Criciúma. Criciúma e Bahia, eu acho que o Bahia se reabilita, sai desse inferno astral que foi perder para o seu maior rival o título do Campeonato Baiano, o estadual da Bahia. Mas eu acho que o Bahia passa em 2 jogos. Só que a decisão é no sul do Brasil, né? Então é na casa do Criciúma, na cidade de Criciúma. Mas eu acho que o Bahia, sim, passa. Não é surpresa, o Bahia é melhor do que... tem melhores valores, melhores investimentos do que o Criciúma. E eu acho que é um resultado normal. Mesmo o jogo da volta sendo em Criciúma, o Bahia classificar. Então, na minha opinião, Bahia classifica e o Criciúma cai fora, na minha opinião. O próximo confronto é confronto de um clássico nordestino, envolvendo 2 equipes do Nordeste do Brasil, Ceará e CRB. Ambas equipes que estão disputando a Série B do Campeonato Brasileiro, né? O Série B até o CRB disputando a Série B, né? Tem um trocadilho legal, né? Trava literalmente a língua. Tá até disputando várias edições seguidas do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão, né? É o atual campeão alagoano. E para poder pegar o Ceará, o que aconteceu com o CRB? Pegou o Rio Branco do Acre, o jogo lá em Rio Branco no Acre, ficou 0-0. CRB melhor ranqueado classificou com o 0-0. E depois o CRB em Alagoas, no estádio Rei Pelé, classificou contra o Atlético de São João del Rei, né? De Minas Gerais. Passou por 2-0. O Ceará, que é campeão cearense, né? Ganhou do seu maior rival Fortaleza, está na Série B. Também meio que uma equipe ioiô, cai, sobe, volta de novo, Série A, Série B, está na Série B. Mas eu acho que o Ceará sim passa, até pelo embalo de ter vencido o seu maior rival na final estadual do estado do Ceará, do Campeonato Cearense. Eu acho que o Ceará passa e elimina o CRB de Alagoas. Agora sim, uma equipe um clássico de equipes grandes, diz que as duas são de Série A. Clássico gaúcho, Juventude Internacional. Confronto dos dois que será decidido o segundo jogo na cidade de Caxias do Sul. Sim, Juventude, vice-campeão gaúcho, tal qual o Internacional, o seu rival, os dois estão na Série A. O Juventude para poder pegar o Inter. O que aconteceu com o Juventude? Qual foi os jogos? Na primeira fase pegou o Iguatu do Ceará e ficou 0-0. E
melhor ranqueamento, o Juventude passou para a segunda fase. Foi pegar na cidade de Caxias do Sul o Paysandu, o tradicional Paysandu de Belém do Pará, no jogo em Caxias do Sul, Juventude 3-1 e eliminou a equipe paraense. Por sua vez, o Internacional está na Série A, está em Sul-Americana, né? Mas para pegar o Juventude, o que o Inter fez? Primeira fase, pegou o Asa de Arapiraca, o jogo em Arapiraca, né? Na Terra do Fumo, né? Em Alagoas. Internacional 2-0 no Asa. E na segunda rodada, né? Na segunda fase, também jogo único, o Inter vence o Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, né? Da Baixada Fluminense, por 2-0 também. E desse confronto eu acho que o Internacional passa. Por mais que seja equilibrado, tem a chance. O jogo vai ser decidido em Caxias do Sul, mas eu acho que o time é o tal do mais camisa, melhores jogadores, melhor. O Inter é melhor, vou falar a verdade. Então não vou tentar chutar em zebras, vou no trivial, no normal, na saída mais fácil. Então eu acredito no Internacional. Agora, confronto clássico do Centro-Oeste do Brasil, Cuiabá e Goiás. Cuiabá em Série A e o Goiás Série B. Cuiabá que está muito bem, obrigado, está participando de Sul-Americana. Equipe do Centro-Oeste do Brasil, é até recente, né? A equipe do Cuiabá tá disputando o seu torneio internacional, né? Tá levando o nome do Mato Grosso, até do agronegócio, né? Com seus patrocinadores. Brasil afora, tá fazendo o seu caminho, o seu pezinho de meia. E é o atual campeão mato-grossense, né? O Goiás, por sua vez, foi eliminado nas quartas de final do Goiano. Isso não é bom pro Goiás. Goiás que caiu da Série A pra Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por tudo isso, eu acho que dá Cuiabá contra o Goiás. Sim, eu acho que a equipe do Deivinho, do Daverson, vai aprontar. E hoje, por mais que tenha uma história, o Goiás, né? Botar na balança da história do futebol, o Goiás tem mais relevância que o Cuiabá. Mas eu acho que dá Cuiabá. Uns podem interpretar como zebra. Não, pra mim não. Pra mim, hoje, o Cuiabá é mais pronto, é mais time. Tanto que o Cuiabá, pra poder pegar o Goiás foi campeão da última Copa Verde, por isso que tá estreando agora, nessa fase. O Cuiabá não começou desde a primeira fase. E pegou o Real Noroeste do Espírito Santo e ganhou por 4-1. Goleou bem, com autoridade fora de casa. O jogo foi no Espírito Santo. Aí passou para também jogo único. Na segunda fase da Copa do Brasil, o Cuiabá pegou a Portuguesa da Ilha do Governador, do Rio de Janeiro, e empatou 0-0 no tempo normal, nos pênaltis 4-3 para a equipe do Centro-Oeste, do Cuiabá. Então, eu acho que sim, o Cuiabá vem com toda a sua... todo o seu currículo bem feito para poder encarar um Goiás em 2 jogos. E a decisão do confronto vai ser na Arena Pantanal. Então, tá tudo bem desenhado. Eu acredito que sim, dá Cuiabá. Eu acredito no Cuiabá. Outro confronto, né? Porque eu acho o tal dos confrontos barbadas. Se não acontecer nada fora disso, pra mim é zebra. Grêmio, né? O Grêmio de futebol Porto Alegrense, né? O tradicionalíssimo Grêmio, dono de várias Copas do Brasil, o rei de Copas, é pegar o Operário de Ponta Grossa, do Paraná. Grêmio em Série A, Operário de Ponta Grossa na Série B. Grêmio que tá em Libertadores, tá mal na Libertadores, é campeão gaúcho, mas não engrenou ainda na Libertadores. 2 jogos, perdeu 2 jogos, tá complicado. E o Operário que tá na Série B, mas foi eliminado na semi do Campeonato Paranaense. Campeonato Paranaense, que o campeão é o Atlético Paranaense, o Furacão, né? Mas eu acho que dá Grêmio. E a decisão é na Arena do Grêmio. Então acredito que se bobear o Grêmio ganha fora, ganha dentro, mas eu acho que dá Grêmio. Não vamos inventar, não vamos criar factoides assim, mas eu acho que dá Grêmio. Até suponho, não sei se com tranquilidade, mas eu acho que a camisa pesa do tradicionalismo, do várias e várias vezes campeão de Copa do Brasil, Grêmio. Seguindo os confrontos, Atlético Goianiense e Brusque. Atlético Goianiense, que campeão goiano, está na Série A. Brusque, vice-campeão catarinense e perdeu pro Criciúma, né, a final. Ele tá na Série B. De vez em quando oscila, cai pra C, volta pra B. Mas é uma equipe que tem
tem marcado o seu nome na segunda divisão do futebol nacional. E ambos começaram, tanto o Atlético Goianiense como o Brusque, começaram desde a primeira fase. Primeira fase, segunda fase, agora vão se encontrar na terceira. O Atlético Goianiense, que venceu do União de Rondonópolis, do Mato Grosso, por 3-1. O Atlético, o Dragão, ganhou 3-1 e foi para a segunda fase pegar o Real Brasília, do Distrito Federal, também ganhou de 3-1. Por sua vez, o Brusque, na primeira fase da Copa do Brasil, pegou o Gás, Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, ganhou de 1-0 apenas. O jogo lá em Boa Vista, capital roraimense. E foi para a segunda fase, empatou 1-1 contra o ABC do Rio Grande do Norte. A partida foi lá no Frasqueirão, em Natal, e ficou 1-1. E nos pênaltis ganhou de 5-4 a equipe catarinense da cidade de Brusque, ou Brusque. Agora, então, desse confronto, eu acho que quem passa é o time da Série A, né? Então, eu acho que o Atlético Goianiense passa por ser campeão goiano, está numa Série A, tem estrutura melhor, é um time melhor, é mais encardido. Então, eu acredito que o Atlético Goianiense, sim, elimina um Brusque. Próximo confronto, né? Seguindo os confrontos, Red Bull Bragantino contra o Souza da Paraíba, sensação da Copa do Brasil, né? Todo mundo gostando. O símbolo do Souza é muito legal, né? É um dinossauro dando joinha, né? Mais simpático que isso não existe, mais carismático do que isso não existe. Red Bull Bragantino, Série A de Campeonato Brasileiro. O Souza está em Série D. Souza, eu não tenho parentesco na Paraíba, mas um dos meus sobrenomes, que é Ronaldo de Souza Leal, o meu Souza também é Souza igual deles. Souza com S, igual da cidade. Eu não tenho nada a ver com isso. A minha família é do Piauí, não da Paraíba, né? O Bragantino, que como eu disse, é de Série A, está disputando Sul-Americana, mas foi eliminado na semifinal do Campeonato Paulista. Perdeu pro Santos, Santos que foi pra final, e perdeu pra quem? Pro Palmeiras. O Souza, por sua vez, vai disputar a Série D desse ano, né? E é o atual campeão paraibano. Então, ganhou do Botafogo de João Pessoa, da capital. Então, a equipe do Sertão, mais uma vez, vence da equipe da capital, né? Mostra quem manda no estado da Paraíba. Mas o Souza, para poder pegar o Bragantino, o Red Bull Bragantino, o que teve que passar? Desde a primeira e segunda fase, né? Fez história, ganhou de 2-0 do Cruzeiro, né? A forma que foi, o Cruzeiro botando culpa no estádio, que era muito longe, né, da capital, choveu demais, a chuva não é só para um, é pros dois, o gramado era esburacado, mas os buracos eram pros dois, a iluminação era péssima, mas é péssima pros dois. O Souza foi mais competente, né, Cruzeiro? Você foi incompetente, o maior campeão de Copa do Brasil caiu fora, né? Então tem que jogar mais e chorar menos. Então tem todos os méritos. Mas isso foi o que o Souza fez contra o Cruzeiro. E depois ainda pegou na segunda fase, pegou no Clássico Nordestino, pegou o Petrolina de Pernambuco. O jogo foi dos dois, ambos, tanto da primeira como da segunda fase, foi na cidade de Souza. E o Souza ganhou apenas por 1-0. Ganhou de 2-0 do Cruzeiro. Foi mais fácil contra o Cruzeiro e 1-0 só contra o Petrolina, né? Então o Souza passa. Mas passou pra poder pegar o Bragantino. Espera. Mas Bragantino e Souza, já deu, hein? Meu xará, já deu, né? Então acho que vai dar Bragantino. Vai dar Bragantino. Por mais se o Souza passar, seria legal. Sei lá, se eu disputar algum jogo aqui na capital, pegasse um Corinthians futuramente, um Palmeiras, um São Paulo, seria divertido, né? Ver o dinossauro dando uma joinha assim. Mas eu acho que para. E a decisão ainda vai ser em Bragança Paulista, em 2 jogos. Acredito que não dê. Acredito que não dê. Queria que desse, mas não dá. Fica o carisma, fica a lembrança. Passa Bragantino, Red Bull Bragantino. Vamos para o penúltimo confronto, né? O confronto número 15. Atlético Paranaense e Ipiranga, da cidade de Erechim, no Rio Grande do Sul. Atlético Paranaense, que disputa Sul-Americana, está na Série A e é o campeão paranaense. Então tá ótimo, tá muito bem a temporada para o Furacão. O Ipiranga, por sua vez, é time de Série C, né? Foi eliminado na primeira fase do Gauchão, então não tem tanto seu brilho. E para poder pegar o Furacão, o que o Ipiranga fez? Ganhou não.
passou de fase, foi para Teresina no Piauí e empatou 1-1 com o River. Como o Ipiranga de Erechim é melhor ranqueado, era o visitante, eliminou a equipe piauiense por 1-1, né? Bendito ou maldito regulamento, mas a equipe piauiense caiu fora. E o Ipiranga, agora jogando em casa na segunda fase, recebeu o Porto Velho da cidade de Rondônia, né? Ganhou por 2-0. Aí sim, jogando em casa com o apoio da torcida, estádio cheio, classificou para pegar o Atlético Paranaense. Mas eu acho que o Ipiranga para por aí. Eu acho que o Furacão sim. E a decisão ainda vai ser na Arena da Baixada. Então, em Curitiba. Então vai dar Atlético Paranaense. Então, sem sombras de dúvidas. Ou com algumas dúvidas, mas eu acho que mesmo assim, com dúvidas, sem dúvidas, mas passa Atlético Paranaense, passa o Furacão. E o último confronto, o 16º confronto, é Sport Recife e Clube Atlético Mineiro, o Galo de Minas. Sport Recife, Série B do Campeonato Brasileiro. Atlético Mineiro, Galo, Série A. O Sport é campeão pernambucano, Atlético campeão mineiro. E só que o Galo tá numa Libertadores. O Galo tá vai estrear agora contra o Sport. O Sport não, tá desde a primeira fase. E para poder pleitear, para poder pegar o Atlético, o que o Sport fez? De quem passou, de quem ganhou? O Sport foi pegar o trem na cidade de Macapá, no Amapá. Ganhou do trem por 4-0. Passou o trem, passou por cima o trem. Passou por cima do trem, né? Não ficou legal não. Mas tá bom. Foi 4-0, importante, né? Do que trocadilhos infames. 4-0 para a equipe pernambucana. Classifica, foi passar fácil. Aí no jogo na segunda fase pegou o Murici, que não é o Ramalho, o Murici, da cidade de Murici, de Alagoas. O jogo foi na Ilha do Retiro. O jogo ficou 1-1, mas quem passou foi o Sport nos pênaltis, quando venceu de 5-4. Com todo esse know-how, todo esse currículo que eu falei, toda essa história que eu contei do esporte, não acho que não passa do Atlético Mineiro, mesmo decidindo o jogo no Pernambuco. Pode ser na Ilha do Retiro, pode ser na Arena Pernambuco, no São Lourenço da Mata, na Grande Recife, mas eu acho que mesmo assim, podia ser em Marte, em Vênus, em Júpiter ou Plutão, eu acho que dá Atlético Mineiro. Pois bem, gente, então, posto nisso, esses para mim são os confrontos de Copa do Brasil. Eu dei os meus palpites também, né? Tentei explicar mais ou menos o porquê eu escolhi isso, porquê que eu escolhi aquilo, né? Acho que não vai ter muita surpresa entre os grandes clubes do Brasil, acho que todos passam, né? Então um ou outro, um Botafogo cai fora, ou um ou outro confronto assim que pode sair fora do normal, mas acho que esse foi o meu achismo, correto? Então, fica aquele abraço. Sempre aquele recadinho que muitas vezes eu esqueço de falar, eu tenho que marcar, tenho que escrever, senão eu esqueço. Para pedir para quê? Deixar o seu like. É muito importante você deixar seu like para fazer crescer o alcance do nosso canal. Então deixa seu like, se inscreva e o mais importante de tudo, compartilhe entre os seus o conteúdo do nosso canal, um vídeo, ou compartilhe o link do canal. E sempre mais, deixa seu like, sempre. Nos ajuda muito. Correto? Então é isso. Então passa para todo, estamos na terceira fase, né? Quando tiver a próxima fase eu vou falar dos próximos confrontos. É isso. Vamos ver se o Palmeiras, até onde o Palmeiras vai, né? Várias frentes, vai ter Campeonato Brasileiro, vai ter Libertadores, Copa do Brasil, né? Que não se repita os erros que foi quando pegou o São Paulo, né? Isso é importantíssimo, que o Palmeiras muitas vezes perdeu mais para si do que propriamente pro São Paulo. O Palmeiras conseguiu criar um monstro. Hoje o São Paulo tá indomável, né? Por culpa também do Palmeiras também, né? Cai entre nós, né? Caiu um lenço aqui, fala baixinho. Mas é isso, pessoal. Então um abraço a todos. Próximos vídeos que vão ter também, vamos falar de as evoluções do caso Carpini também. Se ele cai, não cai. Se ele cair, eu vou fazer vídeo também. Falar dos outros jogos também, como é que tá a evolução do Palmeiras. Semana que vem vai ter Sul-Americana, vai ter Libertadores. Como é que os times vão estar lá? Palmeiras, São Paulo, Corinthians. Qual é a evolução? São Paulo com técnico novo? Técnico antigo? Cai, não cai? Será que já caiu enquanto estou gravando esse vídeo? Não sei. Mas um abraço a todos, né? Então, vamos lá. Bora aos jogos.